Vamos lá, meus irmãos. A nossa segunda aula desse módulo, sobre como praticar ali, né? Sobre como ser o amigo eterno. Claro que podemos... Tudo isso envolve... Eu sempre caio nessa armadilha. Tudo isso envolve ser um cristão, ser um filho de Deus, ok? Mas a gente vai pontuando algumas coisas mais cirúrgicas para entender, de fato, sobre um tema, tá? Então, a gente tentar realmente ficar mais dentro de algo, né? A gente não abranger tanto assim para a palavra, né? Porque tudo tem tudo a ver, tudo tá ligado e tudo mais. Dito isso, nessa aula 2 eu queria falar sobre a renúncia, a prática da renúncia, ok? Então, o convite que nos foi dado, que nos foi feito a sermos amigos eternos, amigos de Deus, filhos de Deus, ela tá junto, intrínseco, ela tá unida. Não tem como separar ser filho de Deus ou ser um amigo eterno com a renúncia. Anda junto. Ser amigo eterno, ser um amigo, viver o evangelho é diretamente relacionada a renunciar, a prática da renúncia, mais especificamente, ok? Não é um título, é uma prática. Então, nós vimos na aula passada que devemos treinar nosso olhar, nosso espírito, nossa sensibilidade para essa urgência ordinária, ok? Nesse ponto, a partir do momento que nós vemos isso, nós temos que ter essa ação concreta. Não é só um sentimento, né? Nós vimos que se enxergamos como urgência, nós tomaremos uma postura em relação àquilo. Teremos uma ação diferente. Levantaremos da nossa cadeira, do nosso sofá e faremos algo em relação a isso. Entende? Então, o que valida tudo isso, essa urgência, é o amor. Urgência por urgência, tanto faz. Pode ser algo muito urgente, mas se não houver amor, pode não ter peso algum. Eu dei o exemplo de tarefas, né? Na escola e tudo mais, nós fazemos porque tem uma consequência se a gente não fizer. No evangelho também, com certeza. Mas antes de tudo, a gente não olha nem para a consequência, a gente olha para o amor. Então nós vemos a urgência e por conta do amor, vamos tomar essa urgência como nossa, como algo pra gente cuidar e lidar com aquilo. Então o amor realmente move todas as coisas. Então, urgência por urgência, vamos cair no ativismo, ok? Urgência com amor. E a prova do amor muitas vezes é a renúncia, ok? Porque é isso que o João fala, que a gente já vai ler, mas é um texto muito conhecido, obviamente. Mas a gente costuma ver amor quando a renúncia, quando a prática de renúncia, quando alguém perdeu algo para que outra pessoa ganhasse algo. Normalmente eu vejo amor nisso. Pode ser uma prática, pode ser só ordinário, pode ser uma coisa só ativista, pode ser. Mas tá tão difícil renunciar hoje, né, irmãos? Que exige tanto que é difícil não ser amor, sabe? É difícil você não se importar, é difícil ser somente uma ação espontânea. Então a gente vai ver isso e eu queria atrelar essas duas coisas, né? A renúncia com o amor. Ok? Então, ser um amigo eterno não deve ser e não é realmente um título, tá? É uma função de fato que exercemos. E essa função, esse ser que nós somos agora, carrega consigo um custo. Quando falaram pra gente, você agora é amigo eterno, você tem que ser um amigo eterno. Embaixo estava escrito assim, talvez logo no início, né? Não embaixo. A custo. Tem um custo para isso. Você vai perder para viver isso. Você tem que perder. Você terá um custo diário, mensal, anual para que isso seja vivido, ok? Então vamos falar sobre o preço disso e a prática disso, tá? Essa moeda que é a renúncia, que mostramos o amor para viver amigos eternos, ok? Então muitas vezes vemos a palavra renunciar como algo triste, né? Sim, porque custa, porque é uma perda, ok? Mas aprendendo com nossas professoras do Zion, nós lá no dicionário Webster, né, 1828,
Significa renunciar não é só abrir mão, tá? É um pouco mais forte, né? Significa lançar fora ativamente, abandonar um direito, desapropriar-se de algo, ok? Olhar para algo que é seu por direito, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu conforto, sua razão, e dizer conscientemente, eu rejeito o meu direito a isso, pelo bem do meu irmão. É claro que isso não está escrito lá, né? Mas esse é o contexto todo, tá? Onde a gente quer chegar. Então, significa lançar fora ativamente. Renunciar é lançar fora ativamente. Abandonar um direito. É seu. É direito seu. Tá? O seu tempo, como você gasta. Você pode gastar, você pode administrar. É seu, o seu dinheiro, Deus te deu. A gente já estudou que ele quer prestação de conta tudo isso. Mas está em suas mãos. Tá? E o renunciar é lançar fora ativamente, abandonar um direito, desapropriar-se disso, né? Olhar para tudo isso que é seu por direito, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu conforto, a sua razão, e dizer de forma consciente: eu rejeito o meu direito a isso. Eu vou lançar fora ativamente o meu tempo, o meu dinheiro para o bem do outro. E aí, meus amigos, isso é amor. Isso é amor, porque é custoso demais, ok? Porque é um direito seu. Então, podemos dizer que é uma declaração de guerra, porque isso aqui não é fácil. Isso aqui dói demais, incomoda demais. A gente corre disso, irmãos, a gente corre disso aqui. A gente não vê como urgência muito fácil. A gente joga e classifica como não urgente para correr de um Pix, para correr de reagendar uma reunião, para que nesse lugar eu ouça alguém, para correr de uma visita, pegar o carro, pegar o ônibus, visitar o irmão e tal. Vou classificar como não é urgente, não, depois eu faço, não. Vou procrastinando para correr de enfrentar esse cenário, porque é uma guerra contra o egoísmo. É uma guerra direta, é um enfrentamento direto contra o egoísmo, contra a nossa natureza caída. Ela grita pra gente, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, para a nossa segurança. Ela não grita sobre o outro, ela não é natural, não é nossa. Isso não é sim, do modelo que Deus nos criou. Isso é. Só que foi corrompido, foi fraturado, foi danificado pela queda, e a queda grita dentro da gente sobre o nosso egoísmo. Ela grita, não, fique confortável, corra desse enfrentamento, porque causar danos ao egoísmo não é uma tarefa fácil, é uma guerra. Então é uma declaração de guerra contra o nosso egoísmo, contra o nosso velho homem, nosso eu caído e tudo mais, ok? E a decisão de que o bem-estar do outro é mais importante que a minha é pesada, não é isso? É pesado. Eu falar para mim ativamente, ordinariamente, todos os dias, que o bem-estar do outro, eu classificar isso é muito doido. Eu classificar isso na minha mente, no meu espírito, tomar uma ação nessa direção, de que é mais importante do que a minha posse, do que o meu conforto, do que o que eu tenho direito, isso é muito doido. O mundo não tem como dizer um negócio desse, não tem como ensinar isso aqui. Falar para um cara que você tem que abrir mão do que é direito seu. Você sabe que é seu, você sabe que é um direito seu, o conforto, você quer o conforto, você quer tudo isso, você quer essa segurança, mas você tem que abrir mão disso aí, porque o do outro é mais importante do que o seu. Pera lá, quem falou isso? Que absurdo. É um absurdo. Então, como renunciar e viver isso de forma prática, em amor, é uma guerra, uma declaração de guerra constante contra o nosso egoísmo, contra o nosso eu caído, contra a nossa humanidade caída. Entende? E decidir, porque é uma decisão todo dia. Não é assumir um papel e agora eu sou... Não. A cada decisão é uma decisão. Toda decisão é uma decisão que eu preciso tomar
e dizer que o bem-estar do outro é mais importante do que o meu bem-estar, do que a minha posse, do que o meu conforto. Isso aqui, se fosse uma única vez, talvez a gente acertasse. Agora, fazer isso todo dia, fazer isso semanalmente, custa demais, irmãos. Custa demais. Custa demais. Então é uma guerra que a gente está falando aqui, em prol do outro. Essa amizade é uma amizade, mas por trás é um cenário de guerra, de batalha que alguém está enfrentando, que eu estou enfrentando, que você está enfrentando, para que o outro esteja bem, um pouco mais confortável, um pouco melhor, um pouco mais seguro, um pouco mais acolhido. Alguém está enfrentando uma guerra para que o outro colha melhor. E isso, meus irmãos, é constante, exige muito. Por isso precisamos da vida ordinária de oração, devoção, tarana, tarana. Por isso precisamos de uns dos outros. Que louco, isso é muito doido, porque é uma roda, não tem fim. Porque nessa minha batalha eu abençoo o outro também está na batalha que abençoa o outro, e cai e volta em mim de novo. Alguém me abençoou porque eu também estou nessa mesma batalha. E é assim, ó, é um círculo que é perfeito e infinito, um abençoando o outro e um cuidando do outro. Amém? Então, a renúncia, como podemos, em certa medida, ver como um termômetro do amor. Apóstolo João, né? Ele fala o seguinte, em 1 João, se eu não me engano. Ele pergunta se... bom, a gente leu esse texto várias vezes. Aqui não, né? Mas na igreja a gente lê muito, né? Se alguém tem recursos e vê o seu irmão em necessidade, mas não tem compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Entende? Se não é uma ação aqui de compaixão, de amor, de renúncia para com o seu irmão, não há possibilidade de o amor de Deus estar nesta pessoa. É claro assim, deixa eu pegar o texto exatamente como está. O texto diz assim, né? 1 João 3, 16 a 17. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O padrão é lá em cima, né? Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê o irmão em necessidade, mas não tem compaixão dele, como pode estar nele o amor de Deus? Como pode estar nele o amor de Deus? É um termômetro, não é? Se nós vemos a necessidade de nossos irmãos, e nós vimos isso, que devemos melhorar a nossa sensibilidade em relação a tudo isso, e nós não temos compaixão, nós não agimos em amor para resolver, para melhorar, para ajudar, não há possibilidade do amor de Deus existir em mim. Se o amor de Deus não existe em mim, eu não conheço Deus. Se eu não conheço Deus, o que é o Evangelho? Para mim, o que é o Evangelho para mim? Eu não conheço Deus, eu estou vivendo de fachada, de religiosidade, de ativismo, qualquer coisa. Agora, se eu vejo alguém em necessidade, ajudo, não tem como ajudar, eu vou mover pessoas para ajudar, vou dar o meu jeito, enfim. Então você agiu com amor, com compaixão nele. Então há o amor de Deus em você. Eu vejo o amor de Deus em você. Sim, isso é um termômetro. Se a renúncia da minha parte para ajudar em amor e resolver problemas de outros que nós já vimos, que colocamos em primeiro lugar, antes dos nossos... Não tem como não ser o amor de Deus. Então sim, é um termômetro. Se não há isso, não há amor de Deus. A gente precisa passar sempre por uma autoavaliação, julgar as nossas atitudes, nossas ações. Se não há nada disso, não há amor de Deus, não há amor de Deus em nossas vidas. E precisamos que haja amor de Deus em nossas vidas, ou não precisamos? João dá então esse termômetro para a gente medir isso, a temperatura do nosso amor. Como? A renúncia prática. Se renunciamos de forma prática, ativamente, como lemos ali no dicionário, ativamente, semanalmente, diariamente, há amor de Deus em nossas vidas. A ausência de renúncia também é verdade. A ausência de renúncia levanta uma bandeira vermelha. Se não há renúncia, se passou 7 dias da semana e não houve, e eu consigo, paro para analisar, não renunciei em nada,
nem uma hora para orar pelo meu irmão, nem R$ 1 sequer, nem um tempo sequer, nem uma agenda que eu tive que deslocar, nada. Então tem uma bandeira vermelha aqui, o que é? Então não vivo o amor de Deus na minha vida, na minha semana, não houve amor de Deus, então? Será que o amor de Deus está em mim de fato? Ou é só aquele discurso, só o título? Se não há renúncia, se não há prática da renúncia ativa, não há amor de Deus, não há amor de Deus em nossas vidas. É preto no branco assim pelo menos João descreve. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e ver um irmão em sua necessidade, não mostra amor, não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Não pode. Então, isso levanta a necessidade de uma autoavaliação sempre, como a gente tem falado desde o início desse estudo, uma autoavaliação, passar o pente fino em tudo, como lidamos com o nosso recurso, com o nosso tempo, com nossos bens, com tudo que foi dado a nós para administrarmos nessa terra, os nossos 80 anos de vida, os nossos salários que nós ganhamos, o nosso tempo que nós temos. Ok? Então, é desconfortável, porque se a gente parar para pensar, a gente está em paz. Se não há renúncia, há uma paz. Se há renúncia, há uma guerra. É uma guerra declarada ao nosso egoísmo, e guerra é muito desconfortável, incomoda demais, custa demais, é trabalhoso demais. Exige muito. Mas é necessário. Se olhar para a nossa última semana, se olhar para a nossa semana, o nosso dia, não houve renúncia. Não dá para apontar um único momento, uma hora, R$ 1 sequer. Sabe? Então temos que analisar tudo isso e levantar e iniciar uma guerra contra o nosso egoísmo, porque só pode ser o egoísmo, e preguiça. Temos que nos perguntar: a quem nos estamos servindo? Estamos servindo a nós mesmos, nosso egoísmo? Ou estamos servindo de fato a Deus? Temos o amor de Deus em nossas vidas? A vida de um amigo eterno não é marcada então por um grande sacrifício heróico, um grande momento, mas por uma sucessão de pequenas e constantes renúncias, a prática da renúncia, a prática do amor, a prática de ver a urgência, constante, ordinária, diária. Em outras palavras, não é sobre escalar uma montanha, né, de uma vez, mas sobre, dia após dia, vermos essa necessidade. Pequenas ajudas, pequenas renúncias. A gente aprendeu isso lá eu não lembro aonde, se foi na Jogum, foi na F-Hop, mas tudo a gente separa. Tudo que vem a nós, o nosso tempo, o recurso, tudo. Separa o que é semente, o que é pão e o que é semente. Pão é aquilo que é necessário para o nosso sustento, para a nossa vida e tudo mais. Semente é aquilo que a gente vai lançar e plantar na vida do outro. A nossa renúncia. Então, sempre tem o que é pão e o que é semente. Se estamos roubando a semente, é roubo. Era para ser semente, era para ser semeado no outro. Era para ser renunciado ali e dar ao outro. E às vezes tomamos posse disso. Às vezes é por alguma situação, tudo bem. Às vezes é simplesmente, como a gente tem falado desde o outro módulo, se eu não me engano, é má gestão. Às vezes é má gestão. Eu não administro bem o meu recurso. Às vezes eu administro muito bem. Às vezes eu tenho eu vou gastar em mercado isso aqui. O que eu vou gastar em lanche é isso aqui. O que eu vou pagar as contas é isso aqui. O que eu vou fazer é isso aqui. Por que não pegar um pouquinho de cada ali e distribuir? Cara, isso aqui eu vou renunciar a uma parada a mais aqui no mercado. Mas é pouco. Não é sobre isso. É sobre renúncia. Sobre renunciar, praticar renunciar. Eu vou deixar de comprar algo aqui no mercado que seria bom, mas não vai fazer falta. Junto com um lanche que eu vou deixar de fazer, alguma coisa que eu vou fazer. Juntei. Quem é que tá precisando aí? Quem é mais urgente? Eu vi, eu vou lá e abençoar. Não vi, eu pergunto a alguém que sabe, que tem noção, que sabe das coisas. De uma forma bem prática. Ok? Isso quando a gente tem uma gestão. Quando não tem, é muito complicado, porque sempre falta tempo. Nunca temos tempo pra nada. Sempre falta dinheiro, sempre temos coisa pra comprar e pra suprir, conta pra pagar. E não tem que ser assim. Com organização, com administração, com tudo isso.
e com intenção em renunciar, tudo vai funcionar melhor, vai funcionar muito bem, como tem que ser, como tem que funcionar. Então, nesse primeiro ponto, essa renúncia ordinária e constante. Sabe? Desligar a TV para ouvir um amigo no telefone. Desligar uma série para fazer uma visita. Deixar de comprar algo naquele mês para abençoar alguém. Ah, mas eu preciso. Ok. Mas não daria para passar um mês sem, talvez? Eu tô dando só exemplos, tá, irmãos? Cada caso é um caso. Ok? Exemplos práticos. Poderia, de repente, aquele mês eu renunciar aquilo para eu praticar o amor de Deus. Não é para eu fazer uma atividade, não é para eu ser não é. Não, é porque se eu não faço isso, não há amor de Deus na minha vida. E aí, pera lá, tá tudo errado. Então eu tenho que organizar minha vida, de estruturar da melhor forma possível para que isso seja constante, seja uma prática. E no meu tempo também, a gente já acorda, parece estar atrasado para tudo. Vai ter um milhão de coisas para fazer e nunca tem tempo para nada. Tem alguma coisa errada, irmãos. Não é. O evangelho não chama isso. A gente tem que renunciar a uma reunião que a gente tinha que ter, ou renunciar para outro dia. Às vezes é realmente um entretenimento, algo que a gente estava programado. Às vezes era uma coisa séria mesmo, que a gente teve que realocar. Tô falando de tempo, sabe? Mas a gente sempre tem, né, irmãos? É questão, na verdade, de prioridade. Prioridade. Sabe? Lutar em oração por alguém. Às vezes a gente tem que renunciar simplesmente à preguiça. Não tô com preguiça, mas eu tenho que ir lá renunciar à preguiça e eu tenho que ajoelhar e orar por alguém. Pedir perdão, sabe? Primeiro, né, em alguma situação nesse sentido. Mesmo renunciando à razão, mesmo que eu me sinta com razão, porque o evangelho chama isso. Ok? Então, ser filho de Deus, ser amigo eterno, é isso. É ter renúncia como parte do nosso ritmo de vida. Não tem como passar 7 dias na semana sem renunciar a algo, não tem como. Isso não condiz com o evangelho, tem alguma coisa errada. Ok? Isso é a regra do evangelho. Não é uma exceção, esporadicamente. Não. A regra do evangelho é: tem o amor de Deus, você renuncia em prol do seu irmão. Sim, é mais importante do que a sua necessidade. Ok? Porque se for vivido o evangelho como tem que ser vivido, a sua necessidade vai ser olhada por alguém como prioridade para ela. E aí tá resolvido. Ok? E como a gente já sabe, na matemática do evangelho, da economia do reino, a gente está renunciando, estamos perdendo, estamos abrindo mão de algo. Mas graças a Deus, ainda assim, Deus é tão misericordioso que Ele fez essa matemática maravilhosa que ainda assim estamos ganhando. Ok? Então, a gente tem que pensar como a gente estamos vendo a urgência do nosso irmão, estamos dispostos a perder, renunciar, e é prática diário, sempre perder. O nosso irmão vai ganhar, vai ser abençoado, né? Estamos de fato perdendo para que o nosso irmão tenha um pouco mais de segurança, um pouco mais abençoado naquela semana, naquele mês, naquele ano, naquele dia. Mas ainda assim, quanto mais eu perco, quanto mais eu abro mão, quanto mais eu renuncio. Sim, meu irmão ganha, mas eu também ganho. Estamos falando de outro tipo de ganho. Não estamos falando de outro salário. Não. Estamos falando de um ganho eterno, outra eternidade, outro patamar. Que a gente pode sim colher nessa vida, mas muito provavelmente é da eternidade que estamos falando. Então, quanto mais eu renuncio ao meu conforto, à minha vida, mais o evangelho é o termômetro, mais o evangelho se torna real e poderoso em mim. E se o evangelho se torna real e poderoso em mim, irmãos, cada ato de renúncia é um golpe na natureza egoísta. Cada ato de renúncia é uma guerra declarada, é um golpe, é uma espadada, uma facada, vamos destruir o egoísmo nessa natureza egoísta. É o passo, é o maior passo, é um pequeno passo e ao mesmo tempo é um grande passo. Sempre, todos os dias, um passo em direção à imagem e semelhança de Jesus. O amor de Deus em mim, o amor de Deus em mim. Qual é o termômetro?
Renúncia, renúncia, perder para o meu irmão ganhar, mais eu ganho a imagem e semelhança de Jesus em mim, mais eu me pareço com Jesus, mais o evangelho se torna real em mim. E isso é bênção, Quando renunciamos, não estamos apenas abençoando alguém, estamos nos tornando parecido com Jesus, irmãos. Aquele que renunciou tudo, a sua glória do céu, tudo, veio como homem, morreu, sangrou por mim, por você. Agora eu tô me tornando um passo de cada vez mais parecido com esse cara incrível que perdeu tudo por amor a alguém e ganhou aí tudo como herança, né? Ele chama a gente a viver tudo isso. Então, a perda se torna um ganho, como a gente já sabe, a gente estudou isso. Ok? Então, ser um amigo eterno, portanto, aqui eu tô lendo, né? Ser um amigo eterno, portanto, é viver uma vida de renúncia ativa, como a gente já falou, ordinária, alegre, sabe? No começo dói, renunciar dói demais, né? A gente fez uma pequena experiência lá na Jocum de renúncia, foi um dia inteiro, onde a gente sorteou lá os nomes, e eu já contei isso na igreja, a gente tá pra fazer isso, se não me engano, com os adolescentes, mas forçar, intencional, vamos tirar um dia para a renúncia, e aí você vai tirar um nome, você vai orar, ver o que te prende, o que tá agarrado, e a gente vai renunciar isso aqui. Assim, foi um momento incrível. Cada um. E renunciaram muitas coisas grandes, não. Tipo assim, às vezes é uma coisa cara, não sei o que. Às vezes era só um exemplo que eu sempre dou lá do menino, uma touca que ele ganhou da avó dele. Uma touca de cabeça de frio que ele ganhou da avó dele. Entende? Então, pra ele era tudo. E ele renunciou como prática, como um músculo que precisa ser trabalhado, praticado, exercício, sabe? Para praticar essa renúncia diária. E aí você faz uma vez, você faz outra, Caramba, é isso. E o amor de Deus vai enchendo, vai entrando. Isso é muito desafiador, irmãos, porque uma guerra é contra o egoísmo. É muito difícil. Mas há esperança, irmãos. Há esperança. Então o desafio é esse, irmãos. Vamos ver as necessidades, as oportunidades. Enxergar isso com sensibilidade, porque tem, irmãos, não tá tudo bem com seu irmão, não está tudo bem, tudo é muita coisa, tem coisas que ele precisa de ajuda, que ele precisa, mas eu também preciso, mas olha pro seu irmão, alguém vai olhar pra você, porque Deus vai cuidar de todos. E essa semana, qualquer semana que seja, que você esteja ouvindo isso, vamos praticar isso. Cara, eu preciso renunciar aqui, preciso começar a praticar isso, eu já pratico, então vou chamar outra a praticar isso, a viver isso e tudo mais. Vamos renunciar mais, para que o amor de Deus esteja em nós, e nosso irmão seja abençoado, e nossa imagem seja mais parecida com a de Jesus. Vamos renunciar. Às vezes é renunciar, olha que coisa simples, 1 hora de almoço. Nós temos, geralmente, né, quando trabalha assim, tem 1 hora de almoço. Vamos renunciar 20 minutos para orar por alguém, interceder mais. Esse final de semana eu planejei em gastar tanto com lanche. Eu vou pegar uma parte disso aqui, vou botar num banco aqui, botar uma coisa aqui, eu vou dar pra alguém, juntar, não sei. Irmãos, tanto pode ser feito, mas porque a gente não pratica isso, a gente sempre acha que nada é urgente, nada, tá tudo tão distante, tudo tão, sabe? Requer muito da gente essa guerra contra o nosso egoísmo. Então, ser amigo eterno, nessa aula 2, é sobre renunciar. No caso do administrador, quem recebe ele em casa está renunciando espaço, está renunciando conforto, está renunciando privacidade, uma série de coisas mais, né? Alimentação, talvez, porque ele acolheu alguém em casa. É muita renúncia. É o meu lar, é o meu conforto, é a minha privacidade. Quanta renúncia não há para receber alguém? Ok? Então, é um outro ponto, desse mesmo ponto de vista que estamos olhando agora, como sermos o amigo eterno. O primeiro que a gente estudou é urgência, na outra aula, e nesse aqui é renúncia. Não tem como ser um amigo eterno sem prática intencional, ordinária da renúncia. Porque se há renúncia, há amor de Deus em mim. Se não há renúncia, como pode ter amor de Deus na minha vida? Como pode haver amor de Deus na minha vida, na sua vida, sem renúncia?
João falou que não tem como. Portanto, eu preciso dar atenção a isso. Eu preciso olhar para isso e ver. Não tem como eu passar uma semana inteira sem renunciar pelo menos um real sequer, 1 hora sequer, um lazer sequer, qualquer coisa. Tem gente precisando e nós estamos com olhos treinados a isso. Por isso nós passamos a semana inteira sem renunciar a nada, sem ver a urgência dos nossos irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar para que realmente Deus ministre isso no nosso coração e nos dê força para enfrentar e levantar essa guerra, porque a guerra exige e é muita batalha.